capítulo 4, a tentação de Jesus. Amém, queridos? Quantos encontraram? Quantos encontraram? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando um alto monte, mostrou no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabado o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Diga aleluia. Fale em voz alta: ausentou-se dele por algum tempo. Diga aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nesta noite nos colocamos diante de Ti, pedindo ao Senhor que nos cubra com o Seu precioso sangue, jogando luz e fogo nas trevas, queimando toda a operação do engano, toda a seta diabólica, maligna. Nós declaramos agora todos queimados, desfeitos, todo o poder do diabo agora, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Diga glória a Deus, e as palmas para o Senhor, diga amém. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto. A Bíblia nos fala levado do Espírito ao deserto. Tem muitas coisas na vida da gente que Deus vai trabalhar de uma forma que nós não entendemos. A Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito, foi levado para um deserto. A Bíblia fala que naquele deserto nos serve de lição a todos nós que aqui estamos, que o verdadeiro cristão que aqui está, diga glória a Deus, o verdadeiro cristão, ele sempre será levado a um deserto para Deus trabalhar com ele. Todos nós que aqui estamos, eu não sei se você já passou por um deserto, mas é necessário às vezes o deserto para Deus trabalhar com a gente. É no deserto e na profundidade do nosso coração é que Deus trabalha. Deus permite todas as coisas acontecerem, até o dia bom e até o dia mau. A Bíblia nos revela e nos fala, Isaías 45:7, o que diz: Deus permitiu criar o bem e criar o mal. Deus permite todas as coisas acontecer e nós não entendemos o porquê, mas sabemos que no deserto é onde Deus trabalha na vida do cristão verdadeiramente. Lógico que ninguém aqui quer deserto, ninguém quer passar pelo deserto, mas é no deserto que Jesus teve que estar para dar exemplo para nós de como Satanás atacou a ele, veio a ele para afrontar. E a maior arma do diabo contra o cristão nos dias de hoje é afronta. Olha para o irmão que está ao lado e diga assim: o diabo sempre vai nos afrontar. Diga para o irmão que está ao lado: ele não respeita ninguém, a não ser o nome de Jesus. Só tem um nome que o diabo respeita, é o nome de Jesus. Diga para o irmão assim: o nome de Jesus. Mas o diabo não respeita ninguém que se acha que é o tal. Ele só vai trabalhar, Deus vai permitir trabalhar na nossa vida para nós esvaziarmos de nós mesmos. Diga, meu irmão, sim, esvaziar do seu eu e do meu eu nesta noite. Diga glória a Deus. Bata as palmas para o Senhor, diga aleluia.
E a Bíblia fala, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, Deus permitiu. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma, estava em jejum absoluto. E terminando o jejum, Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus. Uma das coisas que Satanás sempre vai tentar fazer comigo e com você, diga assim, com cada um de nós, é colocar dúvidas. Olha o que o diabo está falando: se tu és o Filho de Deus. Eu perguntei, Satanás não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Ele tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Por que ele estava dizendo assim, se tu és o Filho de Deus? Faça esse sinal para nós vermos. Está dizendo no versículo 2, no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Satanás agora está falando para Jesus: olha, o Senhor pode fazer um sinal aí, pegar esta grande pedra que está na sua frente, Jesus, e transformar em pães. Vai ser muito bom, que a sua fome vai acabar agora. Então faz um sinal para eu crer que você é Deus. Faz um sinal para mim, eu preciso de ver um sinal. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: Jesus não tinha que provar nada para Satanás. Ele é Deus. E o diabo tenta jogar uma seta dizendo: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Significa o inimigo tentando colocar dúvidas, tentando colocar em dúvida que Jesus era Jesus, e está falando assim: será que você realmente é o Filho de Deus? Ei! E Jesus, sendo o próprio Deus, agora rebate Satanás na palavra. Olha quem está ao teu lado, diga assim: rebata Satanás na palavra. Está escrito. E Jesus respondeu no versículo 4: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. As palmas para o Senhor, diga glória. Palavra. Abra comigo, por favor, sobre a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12, o que diz? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Jesus, quando rebate Satanás na palavra, está dizendo para ele: não importa os pães, não importa nada a não ser a palavra de Deus. O verdadeiro pão que desceu do céu, Jesus, é a palavra. Diga para quem está lá assim: Jesus é a palavra é Jesus. O Filho de Deus era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Diga para o irmão assim: o verbo é a palavra. Jesus, sendo o verbo, a palavra, se manifestou no meio de nós. E agora a Bíblia Sagrada nos diz e nos revela que Jesus está dizendo: não importa este pão que perece, importa o pão verdadeiro. Este pão verdadeiro alimenta todo homem, que é a palavra de Deus. Diga glória. E disse claramente para o diabo: nem só de pão vai viver o homem, mas da palavra de Deus. As palmas para o Senhor, diga glória. É por isso que o diabo vai sempre impedir você de escutar a palavra, de ouvir a palavra. Por isso que o diabo rouba de nós lermos a palavra. A palavra de Deus é fogo. Olha para o irmão e diga assim: fogo. O diabo treme quando você lê a palavra de Deus. Satanás, quando incorpora em alguém e olha para nós, fica com ódio, mas não é por causa de nós, por causa da unção de Deus em nós. As palmas para o Senhor. A palavra é poder.
Jesus está dizendo assim: Satanás, você não vai fazer eu comer o pão, e eu posso até transformar essas pedras em pães, que eu tenho o poder, mas eu não vou fazer nenhum sinal para você. Nenhum sinal de fazer as pedras virar pães para fazer a sua vontade, diabo. Só basta a palavra do meu Pai, que diz: nem só de pão físico viverá o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. Esta palavra é o verdadeiro alimento que sustenta o homem, que mata a sua sede e a sua fome. Sacode quem está olhando assim, dá uma sacudida do irmão, eu falo: irmão, é a palavra de Deus que te alimenta verdadeiramente, porque a comida que nós comemos, ela sai para o ventre e vai embora. Temos que comer novamente, vai para o ventre e vai embora. Mas essa palavra, uma vez que ela entra aqui dentro, Davi disse: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. As palmas para o Senhor, diga glória. Não só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Ele rebateu ele em Deuteronômio capítulo 8:3 ou 3:8, olha para mim rapidamente, acho que é 3:8, se me fala a memória, capítulo 3, versículo 8, que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Me ajude aí rapidamente. 8:3, obrigado, pastor Carlos. Deuteronômio 8:3, tem hora que eu confundo, 3:8 ou 8:3, diz que nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá segundo a palavra de Deus. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. As palmas para o Senhor, diga glória. A Bíblia fala agora que o diabo, levando Jesus a um monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, falando para Jesus, portanto o diabo falando para Jesus: se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo falou para o diabo: vai embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. As palmas para o Senhor. Eu quero falar uma coisa para você, que você vai ficar meio assim, chocado. Deus dá permissão para todas as coisas. Ai, pastor, o diabo fez eu cair. Ai, pastor, o diabo fez na minha vida. Tudo tem a permissão do Senhor. O diabo ele é limitado no que ele faz, mas Deus é ilimitado. O diabo não é onisciente, o Senhor é onisciente. Ele está na mente de cada um de nós que servimos a Ele. Ele está onipresente, está na mente de cada um nesta noite. Ele é o único que pode ser onipresente, está em todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele é onipotente, o único poder absoluto nas suas mãos. Portanto, quando nós dependemos de Deus e obedecemos a Ele, a Bíblia fala que o maligno não lhe toca. Só toca se Deus der a ordem. Escute bem uma coisa, irmãos, muito séria, que eu tenho que dizer para você esta noite. Quem está debaixo da promessa tem livramentos. Levante a mão para o céu. Quem está debaixo da promessa, da obediência a Deus, Deus livra, Deus guarda, e Deus dá livramentos. As palmas para Ele. Você quer ver uma coisa, o diabo tocar em você, ou você afastar de Deus? Se você falar: não tem mais aliança com Ele.
eu quero desviar da presença de Deus, não quero mais servir a Deus, não quero mais buscar a igreja, não quero mais ouvir a palavra. Faça isso para você ter um mau final. Exemplo, Saul. Saul foi rebelde à palavra do Senhor. Ele virou rei, se engrandeceu, esqueceu da promessa de Deus na sua vida. O diabo entrou nele. O Espírito Santo não respondia mais a ele, nem por Urim e Tumim, nem por sortes, nem por consultas. Urim e Tumim eram duas pedras que tiravam sorte. Urim e Tumim. Então o Senhor não respondia mais para ele. Ó Senhor, fala comigo. O Senhor não falava mais. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus. Não quis aceitar a correção do Senhor na sua vida. Não teve a humildade de espírito. E ali ele começou a se sentir engrandecido porque ele era rei. Mas quem fez ele rei? O Senhor. O povo queria um rei, então Deus deu um rei a eles. Preste atenção nisso. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se afastou de Saul. E Saul, quando perde o Espírito de Deus, Deus não responde mais a ele, nem por Urim e Tumim, nem pelas duas pedras que consultava o Senhor, e nem por revelação, nem por profetas. Então ele vai na casa de uma mulher feiticeira. Você acha que é só naquela época que acontecia isso? Isso acontece na vida de muitos crentes hoje, dentro da igreja. Eu conheci uma mulher, não vou dizer nome, questão de ética, que ela ia consultar tarôs na macumba, na feitiçaria, ler cartas, sendo crente dentro da igreja. O Espírito Santo entristeceu com essa pessoa. E a Bíblia nos fala que quem faz isso está tentando o Senhor teu Deus. Porque uma vez você conhecendo a verdade, você virar as costas para a verdade, você vai sofrer retaliações do diabo. Por isso que crente que é desviado sofre. Por isso que o crente que afasta do caminho não tem mais alegria, não tem mais paz, até pensa em tirar a própria vida, é lógico, está afastado do Senhor. E Saul foi consultar a mulher feiticeira. Tentou enganar a feiticeira usando trajes. E a feiticeira falou: eu sei que é tu, Saul, que está aí. Hein? Os bichos também sabem chutar a adivinhação. Hein? E agora a Bíblia nos fala que Saul fica desesperado sem a presença de Deus. Todo homem que está sem a presença de Deus, ele desespera. Ele faz bobagens. Ele toma decisões na carne, toma decisões sem pensar. Não tem direcionamento. Hein? E a Bíblia nos revela que Saul tira a sua própria vida. Ele se cai sobre a sua espada e vai embora. E morre o seu filho, já estava morto o seu filho ao seu lado, ele morre aqui, o seu pajem de armas também morre. Ainda levou consequência para a família toda dos seus erros. Hein? Escute bem uma coisa. O erro de Saul fez com que Israel sofresse. O afastar de Saul do Senhor trouxe consequência para a sua casa, para o seu reino e para o seu exército. Diga aleluia. Sofreu sem o Senhor. Aí ele sofreu mais agora, quando o Senhor falou: olha, agora já tem um que sucede melhor do que você. O nome dele é Davi. Aí as mulheres, quando vê Davi, falam: Saul feriu a milhares. Ele ficou todo alegre, né? Davi a 10 milhares, 10 vezes mais do que Saul. Ali entrou o ódio tão grande na vida de Saul, que Saul pegou uma lança para matar Davi por causa da inveja, por causa da angústia, da inveja, a falta de Deus. Então ele tenta pegar uma lança para matar, porque ele viu que Davi, as mulheres cantavam:
Saul feriu a milhares, mas Davi 10 milhares, muito melhor do que ele. Ali entrou no coração dele Satanás completamente, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor não estava mais com Saul, e Davi ia prosperando, porque o Senhor era com Davi. As palmas para o Senhor, diga glória! Agora o diabo, ousado por natureza, fala no versículo 7, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Rapaz, o bicho é mentiroso, né? Se tudo pertence a Deus nesta terra e os céus, tudo é de Deus. Diga, tudo pertence a Deus. Como é que o diabo fala que é ele? Como é que a criatura pode ser melhor do que o Criador? Não existe isso, irmão. Então ele está tentando enganar Jesus, né? Dizendo assim, olha, Jesus, se o senhor dobrar o joelho aí e me adorar, esses reinos, as melhores fazendas, casas, negócios, tudo será teu, se apenas prostrado me adorares. Escute bem, isto aí acontece em nossa vida, irmãos. O diabo vai sempre colocar uma bandeja na nossa vista, para nós desviarmos do Senhor. Sempre vai ter algum negócio para tentar nos afastar da obra. Vai sempre ter algum negócio para tentar nos afastar de Deus, e o diabo sabe o nosso fraco. Diga aleluia. Fala no ouvido do irmão assim, o diabo sabe o seu fraco. Fala no ouvido do irmão aí. Ele vai sempre te colocar na situação para você não congregar mais, para você não ler mais a Bíblia, para você não buscar mais a Deus. Isso aconteceu com Saul. E Davi sempre foi com o Senhor, por isso que o Senhor o livrou, e o guardou, e o protegeu até o final da sua vida. Diga glória. Quando ele cai com Batseba, cometeu um erro, mas Deus não matou ele, não permitiu matar ele a pedradas, porque o Senhor viu Davi num segundo, não viu, o Senhor viu a história de Davi inteira, não só um segundo que ele passou no seu erro, mas viu a sua história e o seu coração diante do Senhor de arrependimento. As palmas para o Senhor, diga glória. E Jesus respondeu e falou assim, vai embora, Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Diga glória. A Bíblia fala agora que o povo de Deus estava no Egito sofrendo, e Deus usou Moisés e seu irmão Moisés Gago e seu irmão Arão, para livrar o povo do Egito. Olha, meu irmão, diga assim, para sair da escravidão não é fácil. O diabo joga unhas e dentes para travar eu e você no pecado, sempre nos travar no nosso fraco, para tentar nos destruir. Todavia será assim. A Bíblia nos revela e nos mostra claramente que o diabo, ele vai sempre tentar nos escravizar, e o povo hebreu está escravizado por Satanás no Egito, está tendo chantagens de Faraó, e o Senhor falou assim, eu vou libertar o meu povo com mão forte, mas o meu povo vai querer ficar no Egito, mas eu vou tirá-los de lá. Diga glória. A Bíblia fala que quando Faraó fica sabendo da palavra agora de Moisés e Arão, Faraó agora fica incorporado, entrou o dobro de demônio nele, imagino eu. Aí ele fala assim, esse povo hebreu está muito ocioso, vamos dobrar a carga nas costas deles, porque se dobrar a carga nas costas deles, eles vão ficar ocupados aqui no Egito, então eles vão esquecer de ir embora. Diga para o irmão assim, toda vez que você querer se livrar de alguma coisa, vai sempre tentar alguma coisa maior te amarrar. E a Bíblia fala que o povo de Deus, com muitos problemas e 10 pragas sobre Faraó, consegue o povo sair. Diga glória a Deus. Só que quando o povo está saindo, Faraó, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Como é que é?
Deus endureceu o coração de Faraó para ir atrás do povo de Deus. Eu falei: Senhor, será que eu estou entendendo a Bíblia? O Senhor permitiu então endurecer o coração de Faraó, para Faraó mandar o exército todo atrás do seu povo, para perseguir o seu povo. É exatamente isso. Perguntei: Espírito Santo, por quê? Por que o Senhor perseguiu o seu próprio povo? Porque o Senhor queria trabalhar com o seu povo. Diga para o irmão assim: nós temos que ser trabalhados. Todos nós aqui. A Bíblia fala que o povo podia ir embora tranquilamente, atravessar o Mar Vermelho e ir embora sem nenhuma perseguição. Deus podia falar: acabou, Faraó, não persiga o meu povo mais e ponto final. Colocar uma linha de fogo e você não passa mais. O Senhor falou: continua perseguindo o meu povo, porque eu estou dando autorização para persegui-los. Sacode o irmãozinho e fala assim: está entendendo a mente de Deus, irmão? A Bíblia fala que agora o povo chega em frente do Mar Vermelho. Olhou para trás, egípcio. Olhou para as laterais, praia. Olhou para frente, Mar Vermelho. Até Moisés caiu na pilha do povo. Senhor, o que eu faço agora? Ô Senhor, estou aqui de frente ao Mar Vermelho, o que eu faço? O Senhor falou assim: já não mandei você marchar? Mande que o povo marche. Aleluia. Fala para o teu irmão que está ao teu lado assim: tem coisas que Deus fará por você. Fala com quem está ao lado, fala. Fala em voz alta comigo. Tem coisas que Deus fará por mim, mas tem coisa que eu vou ter que fazer para Deus. Sacode o irmãozinho e fala assim: o marchar não é para Deus, é para nós. Mande que o povo marche. Aí Moisés coloca o cajado na água e fala: Senhor, estou usando a fé. Usou o cajado, a Bíblia fala que criou um muro à direita e à esquerda, e a terra passou um vento aquela noite, não falo memória, vento oriental, não? Soprou e a areia da praia ficou seca, e o povo foi seguindo, e a Bíblia fala que os filhos dos egípcios, os egípcios perseguiram o povo de Deus dentro do Mar Vermelho. Diga para o irmão assim: dentro do Mar Vermelho. A perseguição foi sem limites. A perseguição foi até dentro do Mar Vermelho. Mas o Senhor olhou para o Filho de Deus, para os filhos dele, que eram os hebreus, e falou assim: eu tenho que fazer uma confusão com eles. E fez uma confusão com os egípcios, que embaraçaram entre eles, e naquele dia morreram todos egípcios na praia, e Deus deu livramento para o seu povo. As palmas para o Senhor, diga: eu creio. E agora tem a terceira prova aqui no versículo 9: levou também o diabo Jesus a Jerusalém, e pôs Jesus no pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. O que o diabo queria fazer com Jesus, o Senhor, poderoso na terra, em carne? Levar ele ao suicídio. Se jogue daí. Está escrito que o Senhor vai liberar anjos para te guardar e livrar, não tropeçarás com o teu pé em nenhuma pedra. Então o diabo está usando a própria Bíblia Sagrada contra Jesus. Escute, não vai desse negócio que o diabo não usa a palavra de Deus contra nós, que ele usa, que ele conhece a Bíblia mais do que nós, só não obedece. Satanás está dizendo assim: ô Jesus, se joga aí do pináculo do templo. Historiadores falam que eram 70 metros de altura. Se jogue daí, porque a Bíblia fala que tem anjos que te guardam. Diga glória. Levou também a Jerusalém sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo. Aí ele usa a Bíblia agora, lá no Salmo 91, versículo 10 em diante: porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e o que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, falou para o diabo assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus usa a própria Bíblia contra o diabo.
Jesus usa a Bíblia agora de volta contra Satanás. Está escrito que você tem que somente adorar o Senhor Deus. E ali manda a resposta para o diabo de volta na palavra. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Fala para o irmão, está assim, foi só mais um pouco de tempo. Mas não parou de tentar Jesus. E quem que o diabo usava? Os religiosos da época. Os fariseus, escribas e os saduceus. Essas três classes, saduceus, escribas e mais os fariseus, é o que mais tentavam a Jesus. Eles faziam perguntas capciosas para escutar alguma coisa de Jesus, para ele o acusar, para que pudesse acusá-lo. Isso não é diferente nos dias de hoje. Olha para o irmão e diga assim: tem pessoas que estão esperando uma palavra errada nossa para nos acusar. Dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar. Diabo sempre vai tentar, mas diga para o irmão: maior está conosco do que estão com eles. Bata as palmas para ele, diga glória. Diga aleluia. O diabo agora 3 vezes tentou contra Jesus e não funcionou. Se tu és, botar dúvida. Tem pessoas que estão aqui nesta noite que estão tendo muita dúvida em relação à palavra de Deus. Mas tem que ficar mesmo, né, irmão? Por que tem que ficar? Porque você não está conformando apenas com o ensino da sua igreja. Na internet você tem mais de 1000 pastores que te ensinam. Tem uns que ensinam de uma maneira, outras de outra, e outros até fora da Bíblia. Então as pessoas ficam confusas. As pessoas ficam perturbadas. Não sabem que doutrinas vão servir. Um lugar fala uma coisa, outros falam outra, outros falam de outra maneira, outros de outra, outros é mais duro, outros mais mole, etc. Você fica confuso completamente. Mas a palavra de Deus, da revelação do Espírito, você tem que acreditar onde você está, que Deus está nos usando como instrumento para a sua casa, para a sua vida, porque Deus está no comando de todas as coisas aqui nesta casa. As palmas para Ele, não é eu, é Ele. Tenta te perguntando tanta coisa que, irmão, não faz diferença. Pastor, estou querendo aprofundar em Apocalipse. Está bom, você quer. Aí chega lá, você fica meio doido. Porque tem coisa que nem eu sei explicar. Tempo atrás um camarada me chamou para almoçar com ele, chegou lá, olha, eu acho que eu sou 144 mil salvos. Falei, o cara é louco, não é? Falei, então me bota no meio também, meu filho, eu também sou. 144 mil, o cara criou na cabeça dele, na doutrina da igreja dele, que só vai salvar, Marcelo, 144 mil. Ele não é da igreja nossa, de outro ministério. E questionando na mesa comigo, eu sou salvo, eu sou 144 mil. Eu falei, esse cara é louco. É porque ele não entende daquilo e embutiram na cabeça dele que aquilo era. Escute bem uma coisa, tem muitas coisas que nós temos que entender e temos que tomar cuidado para não ficarmos loucos, hein? Porque as coisas reveladas pertencem a nós, mas é que é oculta pertence a Deus. As palmas para Ele. Não vai muito além, não. Um dia eu falei brincando que para mim a teologia é cemitério. Morris Cerulo falou, teologia para mim é cemitério. Mas pastor, mas teologia é bom. É até o ponto de você não desacreditar na palavra. Tempo atrás estavam questionando como é que formou um muro à direita e à esquerda. Não quero nem saber, a Bíblia diz que a teologia quer trazer a ciência da palavra, explicar que aquele muro não era bem assim, e não sei o que. Eu não quero saber disso, eu quero saber o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, ele foi. E se falar que um grande peixe foi engolido por Jonas, eu acreditava. Agora a teologia, você começa a conhecer muito e acaba você perdendo a unção. Você para de confiar na palavra, confiar em Deus e confia em você. Por isso que eu sou contra o cemitério.
Eu sou a favor do Espírito Santo revelar a palavra para mim, e ele tem a revelação. Tem muitas Bíblias com estudos bíblicos que você estuda, está tudo revelado aqui dentro. As palmas para o Senhor. Mas se quiser aprender um pouquinho mais da teologia, você pode aprender, mas não deixar a teologia entrar no seu coração. Eu sou o doutor da ciência, da palavra, agora eu sei, ninguém pode pregar o que eu prego. Mas tem camarada, rapaz, você não pode pregar um versículo que ele falou lá, que ele fala que está copiando a mensagem dele. O povo está ficando louco, Sacode o irmãozinho e fala assim: para com isso, Confia na pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela toda esta palavra dentro do meu coração. Eu posso ler 1 milhão de vezes a Bíblia Sagrada, no mesmo capítulo, Lucas 4, que Deus vai falar 1000 vezes diferente, 2000 vezes diferente. O tempo que eu pregar esta palavra, Ele vai usar da forma que Ele quer, quando quer, do jeito que Ele quer, e a glória seja dada a Ele. As palmas para Ele. Muito bem. Agora nós vamos ministrar, irmãos. Eu quero que você seja honesto com Jesus, não é comigo não. Quantas pessoas estão desacreditadas na palavra de Deus? Eu sei que você não vai levantar a mão, você não vai nem ser doido de levantar a mão. Mas dentro de você fala assim: será que é verdade a palavra? Será que Deus falou, é isso mesmo? Você quer ver isso entrar na minha cabeça e na sua? Fica um mês sem ler a Bíblia. Fica uma semana sem fazer o uso dessa palavra na sua mente, para você ver o que o diabo faz com o crente. Você começa a desconfiar: será que Deus opera mesmo? Será que Deus é na minha vida? Será que a palavra revelada é a palavra? Agora, se você começar a comer esta palavra todos os dias, a dúvida não vai tomar o seu coração. Davi tinha convicção no Senhor, porque ele falou: eu escondi a palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. E se não pecar contra Deus, não peca contra o próximo, se santifica. Olha para o irmão e diga assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, irmão. Fala com quem está ao lado assim, olha para quem está ao lado, diga assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. É como a espada de 2 gumes, ela corta de todos os ângulos. Eu sei que se muita gente ficar uns dias sem orar, enfraquece sim, mas ficar sem ler a Bíblia é pior do que ficar sem orar. Ficar sem comer as Sagradas Escrituras é pior, muito pior do que você não orar. Às vezes você não ora, mas come a palavra, está comendo a palavra, não teve tempo para orar, mas a palavra te sustenta, é o mocotó do céu para nós. As palmas para Ele.